Agora presta atenção aqui na explicação científica do negócio. Toda essa questão de ficar com receio de que as coisas vão sair do controle da pessoa está ligado lá atrás, na época do desfraude dessa pessoa quando ela era criancinha. Uma das 5 etapas da formação dos 5 traços de caráter da nossa mente, ela reflete também no formato do nosso corpo, por conta de como o nosso sistema nervoso se ramifica durante essa fase do processo de mielinização da nossa medula espinhal. As pessoas mais fechadas, obviamente que são mais caladas, elas têm o formato da mente, o traço do caráter masoquista mais acentuado. Não se esquece que você não deve se assustar com o nome, tá? Por isso que eu te disse o traço masoquista, né? E esse traço de caráter masoquista, o sistema nervoso da criança, ela contribui para dar um formato do corpo mais quadrado, onde tem uma musculatura mais rígida, tensa, e aí desenvolve sentimentos de implosão e introversão. São pessoas com pele mais firme, são aquelas pessoas mais casca grossa, e isso é um sistema de defesa. Elas se fecham para elas não se sentirem humilhadas. No processo da mielinização da medula, quando chegou lá na idade do desfraude, a pessoa que cuidava dessa criança, que podia ser o pai, a mãe, o responsável, acabava chamando a atenção dessa criança na frente das outras pessoas. Ou deixava essa criança com vergonha toda vez que a criança fazia nas fraldas. A criança se sentia constrangida. E para sobreviver no mundo sem ser humilhada, o seu sistema nervoso se programou assim, de forma mais fechada. Essa é a forma da pessoa ser mais forte, suportar as dificuldades, evitando humilhação. Pessoas assim falam de fatos e situações, mas elas não falam de sentimentos, tá? São pessoas que se importam com o sentimento dos outros, sim. Elas escutam, dão valor, respeitam as pessoas que estão falando, mas elas não falam do seu próprio sentimento. Para não deixar correr o risco de se expor o que elas têm dentro de si. E daí elas ficam com medo de ser criticadas ou reprovadas. Assim como acontecia lá na época do desfraude. Era assim que elas se sentiam. Quando elas não conseguiam segurar lá o número 2, naquela época, ela ainda não tinha o controle do esfíncter. Por mais que as pessoas esperavam que ela avisasse quando ela estivesse com vontade de fazer o número 2, ela não tinha essa sensibilidade e nem esse controle. Porque o sistema nervoso da criança ainda não tinha dado nem a percepção, a sensibilidade, nem o controle para que essa criança pudesse segurar na barriguinha para acabar não fazendo nas calças. A única coisa que ela podia fazer era segurar, trancando a musculatura, para não fazer nas calças e não receber a bronca e a aprovação, e a reprovação, perdão. Para não decepcionar as pessoas que iam limpar ela se trancava. Sabe aquelas pessoas que fazem assim com a boca? Sabe, quando elas precisam falar de sentimento, elas só fazem assim com a boca? Exatamente essas pessoas. Quando algo sai fora do controle de uma pessoa, assim ela se tranca para não falar bobagem. Talvez você pense assim, mas eu quero ajudar, eu sou corretor, eu quero ser um bom ouvinte, eu quero ajudar meu cliente a realizar os sonhos deles. Eu não tô aqui para julgar, eu quero vender algo bom para essa pessoa. E olha que interessante, esse cliente, ele acaba não falando para não gerar as suas expectativas, né? Não expectativa para ele, mas para não gerar expectativa para você. Agora, voltando lá para a fase do desfraude, a pessoa que limpava e dava bronca e desapontava a criança por ela ter feito nas calças, ou pior, sempre falava de uma nova expectativa. Tipo assim, meu filho, da próxima vez avisa a mamãe, não faça nas calças, meu amor, você já é grandinho, você não pode fazer isso, sabe? Mal essa pessoa não sabia que aquela criança não tinha um controle dentro dela. Ela não dava nem conta poxa, ela nem sabia como fazer isso.
E aí foi colocada uma expectativa sobre ela. Talvez você pense, tá, mas agora o meu cliente não é uma criança, Melissa. Essa fase já passou, meu cliente é um adulto. Eu sei. Mas o sistema nervoso dela foi configurado para ela se fechar nos momentos de dificuldades. E a lógica do sistema nervoso dos masoquistas é assim, ó. Na dúvida, fique quieto. Se tem dúvida, fecha. Não precisa falar, para não falar besteira. Ele tem um formato estrategicamente desenvolvido para isso. Ele é forte, ele é quadrado, para funcionar como se fosse um cofre. E ele vai se fechar e aguentar as porradas ali do lado de fora. E vai sempre guardar para ele ali dentro. E se você conviver com uma pessoa assim, não a culpe por ela ser fechada, ok? Quanto mais você cobrar, quanto mais você expor o que ela tá fazendo e que te desagrada, mais ela irá se fechar.